Estamos aqui no IMIP, Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, onde a doutora Adélia Henrique Souza me recebeu gentilmente a fim de prestar esclarecimentos com relação ao TDAH, transtorno e déficit da atenção e hiperatividade. Doutora Adélia Henrique Souza é neurologista infantil do IMIP, do HR, mestre e doutoranda em neurociências e ciência do comportamento, pela UFPE. Doutora Adélia, o que é TDAH? TDAH é um transtorno, um transtorno psiquiátrico, onde o paciente apresenta sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E quais as causas desse transtorno, desses sintomas? Na verdade, o TDAH não tem o gene do TDAH, não existe uma causa assim única. É uma doença poligênica, mas que também existe uma influência ambiental. Então você tem vários genes que dão todas as características sintomáticas do transtorno, e existe também o ambiente que tem uma participação importante. Então, por que a gente fala que é essa causa ambiental e genética? Porque o poder de herdabilidade dessa doença é 70%, então sobra 30%, que são as outras coisas que estão envolvidas, E os sintomas são diversos. A gente tem os sintomas e sinais que acompanham o TDAH e tem as características do diagnóstico. Como sintomas e sinais, que são aleatórios, que não são obrigatórios, mas que podem estar presentes, você pode ter baixa autoestima, pavio curto, não consegue concentrar-se em coisas monótonas, não fica parado, não consegue prestar atenção em algumas coisas. Então, são diversos sintomas que fazem parte do contexto, mas eles não são critérios diagnósticos. Quando a gente fala em critério, está falando em outra coisa. Então, pelo que eu entendi, a criança pode nascer já com todas as possibilidades de ter, que poderá ser desencadeado ou não, dependendo do ambiente, é isso? É assim, na verdade, a criança nasce pronta para ser um TDAH. Se ela tiver um ambiente favorável, ela vai ter os seus sintomas minimizados, mas eles não vão desaparecer. Se ela estiver num ambiente desfavorável, os sintomas vão ser maximizados. O ambiente tem essa importância. Ele potencializa. Não é um ambiente o causador, porque ele é uma doença poligênica. Então você tem os genes que estão envolvidos. Agora, o ambiente ele tem um papel importantíssimo na melhora ou no aumento dos sintomas ou na sua diminuição. Agora, qual a importância do diagnóstico precoce desse transtorno? Importantíssimo, porque a gente sabe que como o cérebro tem poder de plasticidade cerebral e de você conseguir inibir uma série de coisas, se você consegue precocemente enxergar que uma criança é mal funcionante em algum aspecto, e você começa a fazer um trabalho específico em cima e um tratamento medicamentoso, aquela linha da vida cruel do TDAH, que já é muito bem conhecida, ela não vai ser preenchida. A gente sabe que o TDAH não tratado e não diagnosticado precocemente, principalmente a forma hiperativa e impulsiva, eles bebem mais, batem mais no carro, se drogam mais, usam mais álcool. Então, se a gente diagnostica precocemente, intervém precocemente, não é só dar o diagnóstico, é você intervir, tratar e reabilitar. Então, você consegue ter uma criança que vai bem ao longo da vida para ser um adulto feliz. Ele é controlado, Exatamente. Então, o tratamento, ele não tem fins curativos, ele controla isso. O tratamento, a gente vai fazer o que a gente chama a gente vai estabelecer estratégias para que aquela pessoa lide bem com as suas incapacidades ou os seus sintomas.
Então é a mesma coisa que uma pessoa que amputa uma perna, ele tem que readaptar-se à vida com a perna amputada. O TDAH, ele, por exemplo, se ele é esquecido, que estratégia ele vai usar para não ser esquecido? Se ele é uma pessoa impulsiva, verbalmente, fala umas coisas que não deveriam falar porque impulsivamente ele fala, como é que ele vai controlar e organizar a mente dele para isso? Então a gente tem duas coisas que a gente usa. Primeiro, que é o top de linha, que é o tratamento medicamentoso, que é um psicoestimulante que atua lá na fenda sináptica, e junto com o psicoestimulante a gente vai introduzir uma terapia. Aí, dependendo do que o paciente tem, porque o TDAH ele vem com muita comorbidade, a gente vai usar o quê? Terapia cognitivo-comportamental, terapia psicopedagoga, terapia fonoterápica, depende do que o paciente tem. Ou seja, seria o envolvimento de outros profissionais, não apenas do neurologista, uma equipe. É multidisciplinar, sem dúvida, sem dúvida. E na escola, quais as consequências do TDAH na aprendizagem? Na verdade, não é obrigado quem tem TDAH a ter baixa performance escolar. Isso não tem uma relação estreita. O distúrbio do aprendizado, ele entra como uma comorbidade em mais ou menos 25% dos casos de TDAH. E aí você você tem que diferenciar. Se você tem uma alteração decorrente puramente da desatenção, aí é fácil, porque quando você trata a criança que tinha um desempenho ruim, porque era muito desatento, ele fica o primeiro da turma, porque ele é inteligente, mas era desatento. Ou você pode estar lidando com TDAH e dislexia, que aí é um outro contexto, ou ele pode ter realmente um distúrbio primário do aprendizado. Ele tem realmente uma dificuldade. Aí é diferente, porque mesmo você tratando, você não vai ter uma resposta tão eficiente como você teria só pela desatenção. Então, assim, quem tem TDAH e alteração no aprendizado na escola, é muito drástico o desempenho. E assim, qual seria a orientação aos professores e profissionais da escola, como lidar com essas coisas? A gente sempre tem algumas dicas, né? Então a gente sempre pede. O paciente ele deve sentar na frente, o paciente não deve sentar próximo à janela, o paciente deve ter as provas em letras maiores, uniformes e sem frente e verso. A gente evita também que uma questão comece numa folha e termine na outra, para o movimento da folha não tirar a atenção do paciente. Então, assim, o aluno, a escola realmente é parceira. A gente tem que ter parceria com a escola. Evitar textos longos. Pela dificuldade de concentração. Exatamente. Evitar, a gente sempre pede para eles levarem marca-texto, para, por exemplo, se tiver todas as questões abaixo estão corretas, exceto. Então, para ele grifar o exceto, porque se ele lê a primeira que está certa, ele não leu o exceto, ele já marca que está certo. Já é uma restrição, né, ali, né? Então a gente faz assim, a gente faz cobre ele todinho, o entorno do paciente, tentando melhorar a performance dele escolar no que a gente puder.